Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao programa A Vida Continua. Mais um episódio no dia de hoje. A história está ficando cada vez mais emocionante e hoje nós vamos estudar o capítulo 13, que é Tarefas Novas. E como daqui por diante está ficando bem interessante, com muito conteúdo, novamente nós vamos dividir em duas partes. Mas também vamos dar um olá aqui para a Thelma. Tudo bem, Thelma? Olá, Márcia, tudo bem? Graças a Deus. Olá, amigos, que vocês também possam estar bem. E é sempre uma alegria muito grande nós estarmos retornando aos nossos estudos. A gente tem percebido aí que as pessoas têm gostado bastante, quando colocam lá, né, agradecendo as nossas reflexões, e nós ficamos muito gratos por isso, e que vocês continuem aproveitando. Podemos fazer logo o resumo, Márcia, da semana passada? Isso. Pois é, nós terminamos o capítulo 12, que também foi dividido em duas partes, conforme a Márcia disse, né? Os capítulos são longos, então a gente, para aproveitar um pouco a parte doutrinária, nós temos dividido. E hoje não vai ser diferente, mas hoje gostaríamos de relembrar o que estava acontecendo na nossa última conversa. Ainda estávamos lá com aquele sacerdote, né, que estava fazendo a sua preleção, por sinal muito interessante, muito útil para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Certamente nós aproveitamos bastante os conteúdos, e ele vem fazendo toda aquela preleção sobre os ensinamentos de Jesus, né? E ele chega ao final, os companheiros bem comovidos, né? Mas eles estão, na verdade, se preparando para novas tarefas que nós vamos entrar hoje, né? Tudo isso foi uma base, né, para eles se pacificarem, entender como é que funcionam as coisas, o que é importante para nós fazermos diante de uma tarefa importante, que daqui para frente eles vão se tornarem trabalhadores no mundo espiritual, né? Então, hoje, nós vamos para o capítulo 13, e que tem esse título, Novas Tarefas, né? E nós vamos, então, aí nos emocionar junto do Fantini e da Evelina, não é, Márcia? A Márcia vai ler para nós. Então, vamos lá, vamos começar, Ricardo. Olá, Ricardo. Ricardo também, né? Está aqui conosco nos bastidores. Então, vamos lá, nos ajudando. Então, capítulo 13, como a Thelma falou, tarefas novas, a preparação deles. Então, profundamente sensibilizado com as apreciações ouvidas no templo, que a Thelma acabou de dizer, né? Evelina e Ernesto solicitaram admissão à caravana socorrista que o irmão Cláudio presidia em visita semanal à região dos companheiros perturbados e sofredores. Vocês lembram? O irmão Cláudio, que vai falar aqui, ó, aquele mesmo amigo do Instituto de Ciências do Espírito, que eles foram à casa deles, conversaram para saber, estamos realmente mortos, né? Então, esse é o irmão Cláudio. Então, ele é aquele mesmo amigo do Instituto de Ciências do Espírito, atendeu-lhes o pedido com simpatia e benevolência. E mais alguns dias passados, vamos encontrar os dois amigos integrando o operoso conjunto de serviço que passava, então, ao número de 8 pessoas, 5 homens e 3 mulheres, entre as quais se achava a irmã Celusa Tamburini. Vocês lembram dela também, que teve a primeira senhora que eles conheceram, indicaram, que agora me esqueci, Alzira, indicou para eles que eles fossem à casa da senhora Tamburini, que ela é que conhecia, estudava magnetismo, e que era dali a mais convencida de que eles estavam já desencarnados, não é isso, Thelma? Lembramos assim, né? Isso. Isso mesmo. Eles vão participar lá na casa da irmã Celusa, né, do culto no lar. E eu estive até pensando sobre isso, né, porque você vê que aqui a gente estimula tanto, somos motivados, somos conscientizados da necessidade do culto no lar, e esse trabalho prossegue na espiritualidade, a importância que ele tem diante de todo esse processo de evangelização, de pacificação dos espíritos, né, tanto aqui entre nós, quanto no mundo espiritual, né? Tem essa atividade.
E como eles aproveitam, né? Porque a gente vê em outros livros de André Luiz, como a gente também vê nos Mensageiros, o trabalho que é feito nas casas quando estão tendo o culto no lar, para ajudar tanto os encarnados quanto os desencarnados também, né? Então, vamos lá, Ricardo? Então, na peregrinação de fraternidade, a equipe descia na direção de vale extensíssimo, destinando-se especialmente naquele dia ao culto do Evangelho no lar de Ambrósio e Priscila, como Thelma falou. Casal que desempenhava o encargo de guardiães dentre os muitos sediados na fronteira que assinala os pontos iniciais da zona conflagrada pelas projeções mentais dos irmãos em desequilíbrio. Então, são aquelas pessoas, no caso aqui era um casal, que atuam como guardiões, como se fossem de fronteiras, para que essas regiões mais trevosas não penetrassem nas outras regiões, que são aqueles com projeções mentais de irmãos em desequilíbrio. E tão logo se lhe descortinou mais ampla faixa de paisagem, Ernesto e Evelina não conseguiam soptar as expressões de assombro. Densa névoa a patentear-se por diversas tonalidades de cinza, barrava a província em toda a linha divisória. Pela primeira vez, enxergaram nos céus máquinas voadoras que se dirigiam da cidade para o território sombrio, semelhantes a grandes borboletas silenciosas, refletindo o sol que lhes punha à mostra as asas, como que estruturadas em pedaços de arco-íris. E aí a gente vê, né, Thelma, como é que eram essas regiões que eles comentam aqui, né? E a questão dessas máquinas voadoras que aparecem, né? Toda uma organização para a proteção daqueles que vão penetrar nessas regiões, né? Quanto àqueles também que estão ali. No caso desse casal, eles são aqueles guardiães, mas também são os coordenadores ali responsáveis, espíritos que já estão mais evoluídos à frente de um trabalho, como nós temos aqui, né? À frente de um trabalho educativo para essas almas, que no caso ali estão nessas regiões, que nós podemos chamar, e a gente vai ver o próprio André Luiz colocando aí o termo umbralinas, né, regiões umbralinas, porque são regiões que fazem parte desse umbral. E é interessante, Márcia, a gente colocar esse umbral, não é uma situação, uma região circunscrita devido a esses espíritos plasmarem através das suas mentes, que se tornam ali para eles quase que materiais, né? Materiais, né? Mas são as questões mentais que eles plasmam e constroem, né? É tudo produto da mente, construído, plasmando. Então, são aqueles sentimentos. A gente vai comentando aí ao longo do capítulo, porque vamos ter mais material para comentar sobre isso. E as máquinas voadoras é para proteger eles, né? Porque ele fala aí como se fossem umas borboletas com asas. Então, eles não iam pela superfície, eles iam acima, né? Eles vão falar sobre isso agora, do porquê, né? Porque Fantini está curioso, vai perguntar, né, sobre isso. Então, vamos. Fantini desfechou para logo uma indagação. Aqui Cláudio respondeu satisfeito. Se são aparelhos volantes em que viajam comissões de trabalho em tarefas de identificação e assistência. O Cláudio, né, já colocou para ele. A região é tão grande assim, ele ficou assustado. Aí ele falou, imagine um deserto planetário com muitas sesmarias de área. Sesmarias, né, eu estava até vendo, eram áreas extensas até que os portugueses, na época, doavam a pessoas importantes aqui até no Brasil, mas eram áreas muito grandes. Então, ele falou ali, então, com muitas sesmarias, quer dizer, com muitas áreas... Muitas divisões também, né? Isso. E marginadas por cidades ordeiras e prósperas,
e terá a exata noção do que nos ocorre aqui. Quer dizer, apesar de ter essa região, vamos dizer, umbralina, como Thelma disse, mas também era cercado de cidades ordeiras e prósperas. E esses viajantes, através do ar, desencarnados, o Efrantino está perguntando, né? E esses viajantes, através do ar, desencarnados como estão, acaso não lograriam seguir adiante sem esses engenhos, usando o poder da volitação que lhes é próprio? Então ele fica, para que eles estão usando, né, Thelma, se eles já sabem volitar, se eles já sabem se deslocar de um ponto para o outro? E aí o Cláudio vai explicar para eles. Né? Aí a resposta que fica mais fácil para a gente comentar também, para a gente não antecipar, né? Aí o chefe sorriu e ponderou. Tudo na vida se rege por leis. Um pássaro terrestre possui asas e foge do campo incendiado por não suportar-lhes a cortina de fogo. Um bombeiro, a fim de penetrar numa casa invadida de fogo, veste roupa defensiva. E aditou: achamo-nos à frente de perigosa extensão de espaço, habitada por milhares de criaturas rebeldes que constroem à custa dos próprios pensamentos em desvario o ambiente desolado que se nos impõe à vista. Aí, nesse mundo diferente, somos defrontados pelas mais estranhas edificações, todas elas caricaturas dos abrigos domésticos de que os donos abrusaram na experiência física. E aí, Ricardo, vamos passar só outra, porque ele complementa. Aí, Márcia, vamos falar. Vamos lá, fala aí então um pouquinho. Esse parágrafo anterior, quando ele fala, né, que o bombeiro é treinado, o pássaro foge. Por exemplo, se tem um incêndio na floresta, o pássaro foge dali, porque ele sabe que aquilo ali vai ser mal para ele não vai poder suportar. Né, se portar. No caso aqui, ele fala, né, um bombeiro, para penetrar no fogo, ele se prepara, ele tem aquela roupa própria, ele tem, como é que fala, treinamento para isso, né? Ele sabe o que ele pode fazer, o que ele não pode. No caso das máquinas, é que dão essa proteção para toda aquela psicosfera que eles vão atravessar. E ele mais aí à frente, quase terminando o que você leu, ele fala que isso são caricaturas, né, dos abrigos domésticos que os donos abusaram na experiência física. Então, isso mostra para nós que esses ambientes espirituais, essas edificações estranhas, elas podem ser construídas desde quando nós estamos aqui encarnados. Exatamente. Nos nossos lares, né? Nos ambientes onde nós temos os pensamentos negativos, os sentimentos doentios, os remorsos, os desequilíbrios. Então, E eles até falam, né, que assim, eu não sei se aqui em outro momento, que a diferença é que quando nós estamos nas construções mentais aqui encarnados, nós não as enxergamos, vamos dizer assim, materialmente, né? A gente até imagina, mas lá é como se elas se tornassem reais, né? Então, tudo aquilo que eles querem, eles constroem, só que, né, totalmente desvirtuado. A pessoa o espírito está pensando e os mais elevados estão visualizando isso. Na mesma faixa, né? E aí ele continua descrevendo esse ambiente, né? E ele fala que, olha, uma verdadeira floresta de fluidos condensados, retratando as ideias e manias, ambições e caprichos, remorsos, como a Thelma falou, penitência dos moradores. Temos aí, nessa faixa umbralina, todo um estado anárquico, em que o individualismo se desborda na hipertrofia da liberdade, sem os constrangimentos benéficos da disciplina, que nos faz realmente livres pela voluntária sujeição de nossa parte aos dispositivos das leis de Deus. E aí Ernesto, depois que ele fala de tudo isso, né, de todas essas coisas que estão nas nossas mentes, Ernesto pergunta para ele, mas por que Deus permite a formação desses quistos gigantescos? Olha a imagem que, né, Thelma, que Ernesto vê. Quistos gigantesco de perturbação e desordem, inquiriu Ernesto num rasgo de lógica humana. Os quistos, a gente entende, né? O que é um quisto? Quando a gente
é apresentado, né? É uma formação diferente, né? Diferenciada, é uma modificação ali das células que formam aquela situação ali diferente. Então, ele está falando formação de quistos gigantescos, de uma deformidade ali, né? Por causa dessas ideias, dessas manias, desses espíritos que ainda estão ali empedernidos nos seus fluidos, né, condensados, e que é interessante também ele falar das florestas que são formadas por esses fluidos condensados. Então, a impressão que dá, Márcia, é que podemos imaginar assim, uma rede fechada, né, desses fluidos ali condensados, em desequilíbrio, imagina, né? Trazendo para toda aquela área ali uma psicosfera doentia. Exatamente. Ossos. E aí também o que envolve a questão do que esses espíritos levaram nas suas mentes, né? Durante esse processo da perturbação, da morte, da chegada ao mundo espiritual, e que mantiveram essa desordem, né, para formar tudo isso. Eu fico lembrando desses filmes de ficção, tipo esses antigos, que tinham essas regiões assim, e as pessoas de outras comunidades se protegiam, eram muros ao se protegiam. Então, eu fiquei lembrando disso, era como se fosse isso, regiões, vamos chamar, totalmente desordenadas, e que aqueles que não estão nesta vibração precisam de muralhas e, vamos dizer assim, de proteção, para que eles não invadam essas regiões saudáveis, vamos dizer assim. Né? Isso foi bem demonstrado no livro, no filme Nosso Lar. Quem quiser pode até relembrar, né? Aquelas regiões onde até tinha uma rainha, você lembra? Que saía dali daquela lama, toda vestida, paramentada, quando ela existiu, né? E ali naquela região toda escura, toda densa, né? Existem grades, existem os espíritos que escalam aquelas grades, né? Pedindo, mas aí só pode haver o socorro quando eles entram numa harmonia que é possível. A gente vê aqui os resgates, dispostos a mudar os seus padrões mentais, a se renovarem. E a gente vai ver isso aqui também, daqui a pouco, né? Dispostos a mudarem seus padrões mentais. Exatamente. Né? Então, vamos lá. E aí, o irmão Cláudio fala para ele que ele está perguntando por que Deus permite, né, que isso aconteça. O irmão Cláudio fala para ele, meu amigo, obtemperou o irmão Cláudio, sempre que indagamos de nossos maiores por que não interfere a divina providência no campo da inteligência corrompida, no mal, a resposta invariável é que o Criador exige sejam as criaturas deixadas livres para escolherem o caminho da evolução que melhor lhes pareça, seja uma avenida de estrelas ou uma vereda de lama. Deus quer que todos os seus filhos tenham a própria individualidade. Creiam nele como possam, conservem as inclinações e gostos mais consentâneos com o seu modo de ser. Trabalhem como e quanto desejem e habitem onde quiserem. Somente exige com rigor que a justiça seja cumprida e respeitada. A cada um será dado segundo as suas obras. Todos receberemos nas leis da vida o que fizermos pelo que fizermos e quanto fizermos e como fizermos. Olha só, hein? Todos receberão nas leis da vida o que fizermos, pelo que fizermos, quanto fizermos e como fizermos. Então, sobre tudo que a gente pensar, realizar, e nós vamos ser responsabilizados e Deus nos deixa o livre-arbítrio. Né? Na verdade, todas as nossas ações têm consequências, né? Consequências pequenas, consequências maiores, algumas que a gente às vezes não percebe, né? Leva um tempo, mas tudo na vida tem uma consequência. E Deus não interfere no nosso livre-arbítrio, porque justamente Ele quer que nós aprendamos a fazer as nossas escolhas. E quem escolhe o caminho de retorno à casa do Pai melhor somos nós, né?
Então, não teria mérito se Deus escolhesse para nós o caminho que devemos seguir. E, na verdade, a vida ela é feita de caminhos o tempo todo, né? Nós somos convidados a escolher que caminho queremos seguir, qual a escolha que devemos fazer. Em que padrão, pois é, em que padrões nós vamos continuar vibrando, né? Como é que é o nosso dia a dia, a nossa rotina, como é que a gente faz e como é que a gente se liga a Deus, e tudo isso vai fazendo a nossa construção espiritual, né? Crescimento, então, né? E esse crescimento, pois é. Então, vamos lá. E aí ele continua dizendo, né, de conformidade com os preceitos divinos, podemos viver e conviver uns com os outros consoante os padrões de escolha e afetividade que elejamos. Entretanto, em qualquer plano de consciência, do mais inferior ao mais sublime, o prejuízo ao próximo, a ofensa aos outros, a criminalidade e a ingratidão colhem dolorosos e inevitáveis reajustes na pauta dos princípios de causa e efeito que impõem amargas penas aos infratores. Somos livres para desenvolver as nossas tendências, cultivá-las e aperfeiçoá-las, mas devemos concordar com os estatutos do bem eterno, cujos artigos e parágrafos estabelecem sejam feitas e mantidas no bem de todos e no amparo desinteressado aos outros, as garantias de nosso próprio bem. Então, aqui ele está colocando todas as nossas regras, né? E aquilo que fizermos, como a gente já comentou, vão ter consequências. Vamos ser medidos com a mesma medida também que medimos o outro, né? Tudo exatamente. É isso que é difícil para nós entendermos, né? Que a gente, na hora da escolha, na hora da ação, nós fazemos sem refletir. Pensar, né? Sem refletir. Às vezes escorregamos, caímos, machucamos, mas aí tem que levantar e bola para frente, né? Pois é, e aí, graças a Deus, né, Thelma, nós sempre vamos ter uma chance de recomeçar, né? Graças a Deus, a misericórdia. Por mais que a gente possa demorar a chegar na nossa meta, mas nós sempre temos a chance de recomeçar. Isso é o que mais importa, né? Vamos lá. Tu quer ler um pouquinho, Thelma? Quero sim. Então, vamos lá. Atingindo a orla escura da esquisita povoação que começava aqui, não, começa aqui na nossa esfera, e além surgiam criaturas andrajosas e alheadas. Não se podia afirmar que fossem criaturas análogas aos mendigos de alguma praça terrena em penúria. Esse ou aquele habitante do imenso arrabalde davam a ideia de pessoas que o orgulho e a indiferença tornavam espiritualmente distantes. De par com esse gênero de transeuntes, outros apareciam entremostrando ironia, desprezo, na mímica e escarnecedora com que apontavam os vigilantes ou então se dirigiam. Os viajantes, Se dirigiam. Quase todos exibiam, né, roupas estranhas, cada qual obedecendo às condições e dignidades que supunham pertencer. Por isso que eu me lembrei daquele personagem que estava lá no nosso lar, né? E aí a gente vê que eles, pela mímica, pela expressão do rosto, eles manifestam os seus pensamentos para aqueles que podem ter acesso, né? Porque, na verdade, alguns nem estão falando, estão exprimindo, estão mostrando esse pensamento, né, através dos seus gestos, né? E é interessante, Thelma, a gente preparando, né, que o estudo, estávamos conversando, dos exemplos que a gente convida os amigos a lerem no Céu e Inferno, na parte segunda do Céu e Inferno, que Kardec evoca e também recebe espontaneamente diversos espíritos em que ele divide em várias categorias, né? Os espíritos que estão desencarnados, que estão alegres, quer dizer, felizes, outro em condições medianas, outros sofredores. E a gente estava recordando da parte que ele fala dos espíritos endurecidos. E a Thelma até lembrou da figura de uma rainha do nosso lar, e tem lá a chamada a Rainha de Ode, né?
e que é exatamente como ele está falando aqui, ó, pessoas que o orgulho e a indiferença tornavam espiritualmente distantes. Sim. E ela, quando relata lá, ela não quer saber de nada. E quando ela vem, ela fala, cadê as minhas escravas? E perguntam para ela sobre Maomé ou Jesus. Ela falou, quem é esse? Maomé não era filho de rei, Jesus, então, filho de carpinteiro. Eu só sei uma rainha. Né? Exatamente. E aí, na condição de que ela é uma rainha e sempre foi, então, esses espíritos têm esses exemplos disso que ele está falando aqui. Os irmãos conseguem, né, os amigos conseguem olhar no céu e inferno alguns relatos verídicos para a gente ter uma noção de como é que é esses espíritos. Que nós temos que nos desvencilharmos para não chegarmos assim lá, né? Exatamente. Porque ele fala aí das roupas estranhas, né? O que seriam essas roupas estranhas? Aquelas roupas de quando eles imaginam, né, que estão vivos, que estão encarnados, que detêm, muitos deles detêm o poder, detêm a riqueza, né, detêm ali toda aquela soberba que faz com que eles plasmem aquelas máscaras, que na verdade são máscaras, né, por causa do orgulho e da vaidade que ainda carregam. Essa rainha que você citou, né, a outra que nós nos lembramos, aquela rainha também que está lá no Evangelho, que vem dar aquele depoimento para nós, lá no capítulo da realeza de Jesus, ela já está consciente, né? Então, ela vem mostrar como nós não devemos pensar, né? Porque tudo passa, né? Tudo que nós temos aqui, nós somos detentores hoje de poder, dinheiro e tudo mais, mas isso passa. Lá não acontece nada disso, né? Então, a gente tem que aprender a entender que nós somos administradores de tudo que nós usufruímos aqui. E quando a gente vê esses relatos no livro O Céu e o Inferno, né, desses espíritos, nós ficamos espantados com a quantidade de anos que esses espíritos já estão desencarnados e continuam pensando a mesma coisa. Né? Vamos lá? Há uma pergunta desfechada por Fantini, pois Evelina e ele eram os únicos adventícios. Eu vi essa palavra adventícios, agora eu... Os novatos? São os novatos. Forasteiros. E que estavam chegando, forasteiros que estavam chegando ali naquele momento. Né? Os diferentes, não é isso? Que estavam ali na equipe socorrista, porque eles agora eles vão fazer parte dessa equipe socorrista nesse local. Porque os outros todos já estavam acostumados ao trabalho, eles estavam chegando pela primeira vez. Isso. Então, o Cláudio, o irmão Cláudio, observa, né? Faz uma observação. Aí ele diz que, de modo geral, os milhares de irmãos que se abrigam nessas pairagens não se aceitam como são, olha só. Habituaram-se de tal maneira às simulações, aliás, muitas vezes necessárias, da experiência física, né? Quer dizer, as simulações da experiência física que se declaram ofendidos pela verdade, ou seja, eles não querem enxergar a realidade. Viveram anos e anos na esfera carnal, desfrutando essa ou aquela consideração pelos valores de superfície que exibiam. Infatuados mesmo? Infatuados e não se conformam com a supressão dos enganos e privilégios imaginários que se alimentavam. Então, narcisos fixados na própria imagem, aqui já passou, né, na retaguarda. Narciso é aquele que adora a si mesmo, né? Que se exibe, que se sente orgulhoso da sua imagem, né? Da sua posição. Isso é narcisismo. Então, a gente leva todos esses valores, né, fúteis, que se tornam em provações dolorosas. Vê que esses espíritos aí, como a Márcia falou, né? Quantos anos levam? Levam séculos para sair dessa densidade aí espiritual, né? E ele fala ali deles não aceitarem as verdades, né? De não aceitarem porque eles estão num plano espiritual, com uma outra psicosfera, uma outra realidade, e quando eles se defrontam com isso, eles não suportam, porque essa luz que vem e que tenta, eles não suportam, porque ali eles estão se mostrando exatamente como eles são.
E isso também eles querem continuar daquele jeito e não querem melhorar. Então, toda aquela gente machuca a eles, né? É doloroso mesmo. E é interessante que todos os espíritos, ao chegar no mundo espiritual, são socorridos da mesma maneira. Com amorosidade, mas fogem, né, uns, né? Com compaixão, né? São tratados, mas muitos, milhares, eles não aceitam. Então, eles entram em sintonia com essas outras mentes que já estão ali em desarmonia e vão se agregando, fogem mesmo para esses bandos, para essas... Aí criam essas regiões. É bem doloroso, né? Nesse capítulo que eu citei do céu e inferno, né, que é a parte segunda, no capítulo 7, que são os espíritos endurecidos, tem um senhor que chama Lapomerei, se eu não me engano, assim que pronuncia, que ele fala castigo pela luz. Lacomer, né? E aí ele diz assim, a luz ofusca-me e penetra qual flecha aguda, a sutileza de todo o meu ser. Então ele quer fugir dessa luz, e é isso que o irmão Cláudio me lembrou muito, esses relatos, que o irmão Cláudio está falando desses espíritos. Vamos lá. Muitos se transferiram diretamente da vida física, olha só, vai imediatamente para essas regiões, né? Para a região nebulosa, sob nossa vista. E outros muitos habitaram, logo após a desencarnação, cidades de recuperação e adestramento, como nós falamos, semelhantes à nossa, semelhante a essa que o Fantini foi atendido, né? Entretanto, à medida que se evidenciavam, tais quais ainda são, como é que é? Eu errei aqui. Tais quais ainda são, na realidade, absolutamente sem quaisquer simulacros dos muitos de que se valiam na instância terrestre para encobrirem, quer dizer, para colocar a máscara em cima do seu eu verdadeiro. Então, rebelam-se contra a luz, conforme a Márcia falou, né? A luz do mundo espiritual que nos expõe a mostra a natureza autêntica uns diante dos outros. E fugiram de nossas coletividades, é o que nós estávamos reportando, asilando-se no vale de sombras geradas por eles mesmos. Aí, na penumbra criada pela força mental que lhes é própria, com o objetivo de se esconderem, dão pasto, em maior ou menor grau, às manifestações da paranoia, né? A situação da ideia fixa, a que todos se afeiçoam, entregando-se integralmente, igualmente, em muitos casos, a lastimáveis paixões que procuram debalde saciar até as arraias da loucura. Aí, no caso, eles vão em busca dos próprios vícios que mantinham aqui, o desregramento do sexo, desregramento, talvez, das drogas, né? Quem fazia uso, desses componentes deletérios para o espírito, né? Então, eles se formam, e, como nós dissemos, eles fogem daquelas regiões onde vão ter a claridade do esclarecimento. Do mundo espiritual e do esclarecimento. Eles não querem, eles querem a treva justamente para se esconder, né? E para manter esse estado, né? Esse estado. E a paciência de Deus conosco é imensa. Sabe-se lá até quando? Até que a gente se resolva não aguentar mais sofrer, querer mudar a vida. Isso vale lá e vale aqui também, né? Às vezes nós somos esses impactados e temos que fazer as nossas escolhas, né? Para mudar a nossa vida. Mas, queridos amigos, é isso, nós vamos agora parar por aqui, né? Depois, na semana que vem, continuamos com a parte segunda do capítulo 13, e nós agradecemos muito a companhia de vocês estarem conosco, e vamos continuar estudando, porque está ficando cada vez mais interessante essa história. Aliás, então, nós estamos, Márcia, na metade do livro. Né? Exatamente, são 26, né? Estamos no capítulo 13, exatamente. Então, assim, um abraço no coração de vocês e estaremos aqui na próxima semana. Então, amigos, a nossa gratidão, o nosso abraço, e fiquem com Deus, e até mais, porque a vida continua.